Olá, alunos do nono período matutino da Fadival. Estamos estudando sobre os beneficiários da Previdência Social. Hoje veremos os dependentes. Nas aulas passadas, vocês viram que os segurados são aquelas pessoas que contribuem para a Previdência Social. E devido a isso, elas têm alguns benefícios. Em relação a outra categoria de beneficiários, que é o caso do dependente, essa categoria, ao contrário dos segurados, essa categoria ela não precisa de ser uma pessoa que contribua para a Previdência Social. Basta que essa pessoa tenha vínculo familiar com o segurado e atender determinados requisitos legais. Esses dependentes, eles são divididos em classes, primeira, segunda e terceira classe. E a partir de agora, nós vamos conhecer quais são essas pessoas que integram essas classes. Então, vamos lá. Na primeira classe, e antes de falarmos sobre elas, eu quero mencionar o seguinte. As classes primeira, segunda e terceira, tem uma previsão legal nos artigos 16, tanto da Lei 8.213 de 91, assim como também do Decreto 3.048 de 99. A classe 1, ela é composta pelo cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. Quero falar para vocês o seguinte, que essa companheira e esse companheiro aqui também estão incluídos o caso de relacionamento de homoafetivos. Desta forma, eles também fazem parte aqui da classe 1. No entanto, esses companheiros, tanto hétero como homoafetivos, eles devem comprovar a convivência que eles têm, ou seja, eles devem comprovar a sua união estável, certo? Além dessas pessoas, temos outras que eu vou mostrar para vocês agora. A primeira que eu quero mencionar é o enteado e o menor tutelado, que equiparam-se a filhos, só que mediante declaração do segurado e desde que comprovada a sua dependência econômica. É o que traz o artigo 16, no parágrafo 2º da Lei 8.213 de 91. Além disso, nós vamos ter também, fazendo parte da classe 1, a ex-mulher e o ex-marido que recebam pensão alimentícia ou qualquer ajuda financeira comprovada. Todas essas pessoas vão fazer parte da classe 1. Uma questão que é muito discutida é em relação àquela mulher que no momento ali do seu divórcio, ela tenha renunciado aos alimentos e aí depois da morte do segurado, ela passa a ter uma necessidade econômica daquele benefício deixado por aquele segurado. Daí, o que acontece? O STJ, através da súmula 336, traz o seguinte, que a mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial, fala-se separação judicial porque a época que foi redigida a súmula 336 era separação judicial. Agora, vamos interpretar como divórcio. Daí, a mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente, certo?
Sendo assim, uma vez que essa mulher que renunciou aos alimentos, ela comprove a necessidade econômica superveniente, ela desta maneira terá direito ao recebimento do benefício, certo? O que ocorre em relação à união estável, como eu já comecei a explicar para vocês anteriormente? A comprovação da união estável, ela, antes da introdução do parágrafo 5º ao artigo 16 da Lei 8.213, ela poderia ser comprovada através de prova testemunhal. Não precisávamos de indício de prova material. Só que o que ocorre? Este parágrafo 5º, que foi introduzido no artigo 16 da Lei 8.213 de 91, trouxe o seguinte, que a prova de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 24 meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior e ou caso fortuito. Desta maneira, ficou mais difícil para muitos companheiros e muitas companheiras comprovarem o seu vínculo com o segurado, tá? Mas o que acontece? Essas pessoas, a própria lei fala que não é mais admitida a prova exclusivamente testemunhal, mas nós continuamos tendo todos um rol de documentos que as pessoas podem apresentar no momento de comprovação desse vínculo, e esses documentos nós vamos ter uma lista, é lógico que não é uma lista taxativa, mas é uma lista exemplificativa, inclusive no artigo 22 do parágrafo 3º do decreto 3.048 de 99. Quais seriam esses documentos? Certidão de nascimento de filhos em comum, declaração de imposto de renda de segurado em que conste o interessado como seu dependente, disposições testamentárias, prova do mesmo domicílio, conta bancária conjunta e vários outros documentos que aquela pessoa pode apresentar no momento de comprovar a sua união estável ou, no caso, daquela pessoa que precisa comprovar a sua dependência econômica. Por que eu digo de pessoas que precisam comprovar a dependência econômica? Porque aquelas pessoas que vocês viram na classe 1, como companheiro, cônjuge, filho, eles não precisam comprovar a dependência econômica. Reparem que eu disse que o companheiro e a companheira, eles devem comprovar o vínculo, ou seja, a união estável, se eles têm uma vida em comum. Isso eles precisam comprovar. No entanto, eles não precisam comprovar a dependência econômica. Quais pessoas que precisam comprovar a dependência econômica e que fazem parte ali da classe 1? Só aqueles que são considerados como enteados e o menor tutelado. Esses dois aí terão que comprovar a dependência econômica, porque os demais vão ter a dependência econômica presumida. Os demais que eu digo da classe 1, esses terão a dependência econômica presumida, certo? É uma questão que muitas vezes
causa uma certa dúvida é em relação àquele filho que completou 21 anos de idade, porém continua fazendo um curso superior. Se esse filho vai ter direito ou não de ter a sua pensão prorrogada. O que ocorre? A súmula 37 da TNU menciona o seguinte, que a pensão por morte devida ao filho de 21 anos não se prorroga pela pendência do curso universitário. Desta forma, aquele filho que completou 21 anos de idade, embora esteja fazendo um curso universitário, ele mesmo assim vai ter a sua pensão cessada, porque não vai ser prorrogada por conta do curso universitário, ok? A segunda classe é a classe dos pais. Os pais estão no rol dos dependentes do segurado do Regime Geral da Previdência Social. A terceira classe se diz em relação ao irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Essas duas classes, ou seja, as pessoas que compõem esta classe, elas devem comprovar a sua dependência econômica, diferentemente da classe 1, que tem a dependência econômica presumida. Aqui eu coloquei para vocês. Inclusive, essa dependência econômica das classes 2 e 3, embora elas devam ser comprovadas, essa dependência não quer dizer que ela tem que ser total. Ela pode ser também parcial. Agora, tem um porém. Que seja parcial ou que seja total, essa dependência econômica ela deve ser permanente. É o que traz o artigo 121, parágrafo 3º da Instrução Normativa 77 de 2015. Uma coisa que é importante mencionar aqui é em relação à classe preferencial. O que significa classe preferencial em relação aos dependentes? Significa o seguinte: se existir um único dependente na classe 1, não vão ter direito a usufruir de benefícios como dependentes as pessoas que compõem a classe 2 e a classe 3, certo? De novo, tendo um único dependente na classe 1, a classe 2 e a classe 3 serão excluídas. Olhando aqui a classe preferencial, a existência de dependente de qualquer das classes exclui do direito às prestações os das classes seguintes, certo? Desta maneira, aquelas pessoas que estão na classe 2 e na classe 3 não terão direito se existir um único dependente na classe 1, e assim sucessivamente. Se não tivermos dependentes na classe 1, mas tivermos algum dependente da classe 2, aquele dependente da classe 2 vai excluir o da classe 3, correto? Em relação ao dependente, no caso, filho, ou que seja um irmão, no caso de não ter nenhum dependente da classe 1 e não ter nenhum dependente da classe 2, vamos supor que fosse um irmão, tanto esse filho quanto esse irmão, se forem os beneficiários aí do segurado, o que acontece?
esse dependente que recebe o benefício de pensão por morte, se ele for menor de idade, no caso, essa menoridade aí seria 21 anos abaixo, que seria a menoridade previdenciária, melhor dizendo, se ele está recebendo um benefício e no período anterior à sua maioridade ou à sua emancipação, ele tornar-se uma pessoa inválida, ele terá o direito à manutenção desse benefício, independentemente desta invalidez ter ocorrido antes ou após o óbito do segurado. Vou exemplificar. Supondo que o filho de 10 anos de idade, o pai faleceu e aquele filho está recebendo ali o benefício de pensão por morte. Aquele menino, ele cresce quando chega lá na idade dos seus 18 anos, antes, logicamente, de perder sua condição de dependente, porque ele perde sua condição de dependente aos 21, considerando que ele aos 18 anos ele foi acometido de algo que o tornou inválido, ele, embora ele já tenha 18 anos, ele não vai perder o benefício da pensão por morte, ok? Porque ele terá esse direito garantido, principalmente devido à questão dele não ter completado essa maioridade. Dessa maneira, o dependente que recebe o benefício de pensão por morte na condição de menor e que no período anterior à sua maioridade ou emancipação torna-se inválido, ele terá o direito à manutenção do benefício, independentemente dessa invalidez ter ocorrido antes ou após o óbito do segurado. Certo? Além disso, nós temos também uma outra questão, essa já é relacionada não com esse beneficiário que vai se tornar uma pessoa inválida antes da sua maioridade e anterior ao óbito, mas nós tínhamos uma discussão muito polêmica em relação àquela pessoa que já havia completado a maioridade, veio a se tornar uma pessoa inválida, tá? E então essa pessoa passou a depender do pai. Observem, ela já era maior, vou pegar aí uma pessoa de 23 anos de idade, que já é maior, ela então se torna uma pessoa inválida, e começa então a depender do seu pai. Seu pai falece. O que acontece? Mesmo que aquela invalidez tenha ocorrido depois da sua maioridade ou que seja a sua emancipação, mas antes do óbito do seu pai ou antes do óbito da sua mãe, ela vai fazer jus ao benefício. Isto foi publicada uma portaria conjunta número 4, agora no dia 6 de março de 2020, exatamente para cumprir uma decisão judicial da ação civil pública, inclusive é uma ação civil pública de Minas Gerais, onde aquela pessoa, que é aquele filho que já tinha alcançado a sua maioridade e aconteceu algo que o tornou inválido, e devido ao fato do pai dele ter morrido só depois de ter se tornado, esse filho ter se tornado inválido, a justiça então determinou que fosse implementado aquele benefício para aquela pessoa. E daí essa portaria determina exatamente isso, que determinar o INSS, que reconheça para fins de concessão de pensão por morte
a dependência do filho inválido ou do irmão inválido quando a invalidez tenha se manifestado após a maioridade ou emancipação, mas anterior à data do óbito do segurado, desde que atendidos os demais requisitos da lei. Lembrando que essa portaria é exclusivamente para a concessão da pensão por morte. Aqui não cabe, no caso, o auxílio reclusão, tá? Ou o salário família. É simplesmente em relação à pensão por morte. Outro detalhe que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: esse filho, ele não precisa comprovar essa dependência econômica. No entanto, se fosse o caso de um irmão, este irmão teria que comprovar essa dependência econômica, ok? Essas eram as questões relacionadas a dependentes que nós estudaríamos nesta aula. Passei para vocês algumas atividades em relação a esse tema. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato para a gente estar discutindo em relação a este tema ou em relação a outro tema que porventura não tenha ficado bem claro. E também podemos entrar, além do contato via WhatsApp, nós temos o canal do Google Sala de Aula, que vocês podem estar me passando mensagem. Na próxima aula, vamos falar sobre a questão da perda da qualidade de dependente. Por hoje é só. Muito obrigada. Até a próxima aula.